Fala galera, sejam bem-vindos no É Mesmo Cabral. Quem vos fala é Ariel Cabral, idealizador desse podcast. É uma alegria recebê-los aqui para mais um episódio. E agora nós estamos no nosso quarto episódio. Agradeço aos nossos parceiros e colaboradores desse projeto, a Imago Filmes, Camila Menezes, Marcos Vinícius. Siga o arroba deles na rede social, vai estar na descrição desse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental, saúde emocional, e nós trouxemos o Carlos Henrique, que é um psicólogo, para bater um papo com a gente, da vida dele, dos casos clínicos dele, e vamos tratar do assunto que mais assola a sociedade, que é a saúde mental. Carlos, meu amigo, seja bem-vindo no nosso programa. Uma alegria, cara, te receber Obrigadão. aqui. Um prazer também te receber aqui. O prazer é meu, né, ter recebido esse convite. E foi com muita alegria que eu aceito esse convite e venho aqui. Porque eu sei quanto que esse projeto ele é importante para você e eu vi essa idealização acontecer e ela ser concretizada. Então eu sei o quanto que isso aqui é importante para você. E se é importante para você, é importante para mim. Bacana, beleza, meu cara. Aqui, ó, se apresente para o nosso público, de onde você veio, quais são suas referências familiares, a sua estrutura familiar. Você é de onde, Carlos? Tá, meu nome é Carlos Henrique, né? Sou psicólogo, já sou formado há 5 anos. Me formei ali na UNA de Contagem. Sou psicólogo cognitivo-comportamental e eu sou de Timóteo, fica no leste de Minas, tá? Não é Timóteo, né? Não, é Timóteo. É Timóteo. Se alguém daqui ir pra lá, pra região do Vale do Aço, e falar Timóteo, não vai ter aconselho, problema, né? Não aconselho, não. Não aconselho, não. Então, fala pra gente, de onde é? Você veio de Timóteo, fala pra gente suas referências familiares, qual foi a formação da sua família e o porquê também dessa escolha profissional. Tá, interessante, né? A minha família, né? A minha mãe, ela criou eu, meu irmão, minha irmã com muita dificuldade, né? A gente teve uma ajuda do meu pai também, é claro. Foi uma figura muito importante na minha formação. E também a gente vem dentro dessa família que ela é muito humilde, de uma origem muito simples, mas ela é muito harmônica também, né? Gostam de fazer as coisas juntos, gostam de estar juntos, trabalhar essas questões de família, de relação, a gente faz isso de uma forma com muito prazer. Muita né? naturalidade, né? Muita naturalidade, porque eu vejo que as pessoas gostam muito de vangloriar-se dessas questões familiares, muito nesse ponto, né? Meu pai ele é rico, minha mãe ela tem isso, ela tem aquilo. Não, a nossa família ela não tem essas questões financeiras tão bem estabelecidas, mas ela tem essa união e esse carinho um pelo outro, entende? Então acho que é o que une o que diz ser família, né? Família é esse ponto de união, de pessoas que você podem contar uma com as outras, né? E então eu vejo que isso a base da minha família é essa. São 2 irmãos que você tem? Eu sou mais novo. Minha irmã mais velha tem 34, 35 na verdade, meu irmão tem 33 e eu tô com 29. Você tinha perguntado também do porquê que eu fui fazer psicologia, né? E é um ponto meio fora da curva, assim, porque na minha formação eu não fui um excelente aluno, muito pelo contrário, eu fui um aluno assim muito controverso, né? E aí minha mãe ela não achava que eu ia fazer faculdade, não. E aí depois que eu terminei o ensino médio, que eu vi o valor de ter dado aquele diploma para minha mãe, porque foi uma vitória para ela também, porque ela estava ali todo santo dia lá na escola ver as minhas peripécias que eu fazia lá. Então foi uma vitória dela. Então assim, eu pensei assim, se o ensino médio foi importante, e uma faculdade. E aí eu acabei de formar, foi um processo que eu estava vendo minha irmã acabar de formar também, engenharia civil. Então eu pensei, eu vou tentar isso aí também. Então eu entrei nesse processo meio que querendo fazer alguma coisa da minha vida e para contradizer muitas pessoas que apostaram no meu fracasso,
Eu entrei nessa de fazer o oposto. E aí, o que é que eu queria fazer? O que é que eu queria fazer? Eu tinha algumas áreas específicas, assim. Eu estava entre o direito, eu estava entre alguma coisa no meio biológico, que eu gosto muito de animais, e eu estava entre a psicologia. Por que a psicologia? Porque eu gostava e ainda gosto de entender e buscar o comportamento humano. Por que o humano, mesmo sendo tão diferente um do outro, ele ainda assim é tão único, né? Porque a gente tem essa singularidade, né? E aí eu queria entender o cérebro humano, né? E aí eu fui e pensei assim, não, para entender isso eu vou ter que fazer medicina. Medicina eu tô por fora. E aí o que eu vou fazer? Eu vou para psicologia. Então foi aí que eu consegui entrar na psicologia e comecei a entender mais o comportamento humano. E mesmo aí no finalzinho da, da, do ensino médio, que eu comecei a passar por esse processo de descobrir o que eu quero ser, eu comecei a ler sobre. Fui ler Freud, fui ler Skinner, fui ler Carl Rogers e fui lendo, tendo essas referências assim. E aí essas referências, elas passavam pela área médica. Elas eram psiquiatras, eram médicos psiquiátricas que começavam dentro dessa área, né? E aí o Freud também veio com a psicanálise. Eu comecei a pensar, não, peraí, então eu não preciso estar dentro da medicina para falar sobre o comportamento humano, sobre o indivíduo humano. E aí que eu fui descobrindo na psicologia de pouco em pouco, de leitura a leitura. Então, eu cheguei, não, é isso que eu quero. Psicologia. Aí, então, foi essa construção, que foi uma construção muito rápida. Foi muito rápida. E quando eu entrei, minha mãe até assustou. Como assim, você está fazendo faculdade? É isso, eu estou fazendo faculdade. Então, foi mais ou menos isso. Foi um processo aí de eu cair a ficha do que eu quero fazer, do terminar o ensino médio até o que eu quero fazer, foi questão de meses, entende? Então foram meses muito bem trabalhados, muito bem estudados. Então acho que foi mais ou menos isso. Né? Isso mostra que você já se conhecia, né? De algum ponto para poder fazer esse junta, né? E elaborar qual profissão que você vai ter dali para frente. Você falou que tem já... Quanto tempo que você está formado já? 5 anos. E sua área de atuação dentro na psicologia qual é? Então, de 5 anos que eu atendo, de 5 anos que eu formei, 6 eu atendo. 6 eu atendo. Porque na graduação de psicologia tem isso, né? Do atendimento clínico escola. E aí eu já venho com pacientes desde antes de formar. Nessa clínica escola, depois eu continuei, mesmo depois de formado, continuei atendendo alguns pacientes da clínica escola, e aí foi agregando uns outros, e aí foi esse momento que eu estava com alguns pacientes, bem poucos, e trabalhando por fora, mesmo depois de formado em outra área. E aí foi que eu comecei a crescer bem devagarzinho. Fazendo essa transição. Fazendo essa transição bem devagarzinho. E aí eu tive várias experiências assim que foram de quase, né? Eu falei assim, agora eu vou sair. Aí aconteceu alguma coisa. Agora eu vou sair. E aí aconteceu alguma coisa. Então, um desses quases foi a pandemia, né? Então veio uma pandemia aí. E é isso, no meio da pandemia, e por conta da pandemia, que eu fiz essa ruptura mesmo e falei assim, não, agora sim eu vou dedicar 100% a isso. Então é mais ou menos isso. A linha de abordagem do seu modo de atender é a terapia cognitiva comportamental, né? Exatamente. E o que seria essa terapia cognitiva comportamental? Só para a gente entender, eu sou um leigo, né? Até para o nosso público que não tem conhecimento, como que seria essa abordagem? Tá. A TCC, né, para os mais íntimos, o TCC, ela trabalha, tanto como o nome já sugere, né, cognitivo comportamental. Ela trabalha nessa linha de uma abordagem que ela vê o sujeito como um ser que ele é passado pelas questões ambientais, cognitivas e comportamentais. Ou seja, quando a gente tem uma demanda, a gente usa o esquema cognitivo comportamental. Só uma aspas aqui no meio disso
todo psicólogo ele trabalha com uma abordagem específica, tá? Então, a diferença da TCC para as outras é esse modelo cognitivo comportamental. Porque o modelo cognitivo comportamental, ele fala sobre uma situação, um pensamento, uma emoção e um comportamento. Então, isso fecha um ciclo. Então, quando acontece um evento, que a gente chama, esse evento gera um pensamento, esse pensamento gera uma emoção, essa emoção gera um comportamento. E esse ciclo se repete. Então, falando teoricamente, é meio abstrato. Então, vamos colocar aqui, na prática, numa situação hipotética. Numa situação hipotética, vamos imaginar aqui que eu sou uma pessoa que está indo para a faculdade e eu tenho uma prova para fazer amanhã. E aí, eu tenho esse evento, prova amanhã. Eu tenho um pensamento sobre esse evento. Então, eu vou pensar, nossa, eu não estou preparado para essa prova. Eu não estou preparado para essa prova, eu vou ir mal nessa prova porque eu não me preparei bem para ela e eu sou um fracassado porque eu sempre fracasso nessa prova. E aí, esse pensamento vai gerar uma emoção. Vai gerar ansiedade, vai gerar pânico, vai gerar desespero, vai gerar todos os tipos de emoções negativas que possa gerar. E aí, essa emoção vai se transformar em um comportamento. E aí, o comportamento que ele vai gerar é tremedeira, a mão suando, respiração ofegante, e aí vai os sintomas da ansiedade. Então, chega na hora da prova, branco, resposta à situação. Então, a gente vai cair nesse outro ponto que a gente vai voltar. Ele vai confirmar o pensamento dele. Viu? Eu falei que eu sou uma pessoa fracassada, viu? Eu falei que eu sou uma pessoa que não consigo ir bem nas provas, então vai gerar uma crença. E aí é outro ponto que a gente trabalha na TCC também, que é uma crença sobre mim mesmo, que ela é tão arraigada em mim, que é a base das minhas ideias sobre o que eu penso sobre mim. Então, se eu sou uma pessoa fracassada, é uma crença minha. Entende? Então, a partir desse modelo cognitivo, a gente consegue elaborar várias questões que sejam elas não só de ansiedade, pânico, ou qualquer outro tipo de questões psíquicas que a gente consegue desenvolver. Mas não só as questões psíquicas, questões do dia a dia também. Porque a gente começa a trabalhar não só com esse modelo cognitivo, mas nós temos várias outras ferramentas que nos ajudam a lidar e ver quem nós somos dentro dessas cognições. Entende? Então, acho que isso é um resumo bem básico para a gente entender o que seria a TCC. Aí você falou que a terapia cognitiva comportamental é um pensamento que gera uma emoção e gera um comportamento. É esse ciclo, né? Sim. Ah, legal essa abordagem. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós enfrentamos aí uma pandemia. Antes da pandemia, você já fazia os seus atendimentos, não é correto? Antes da pandemia, o que você encontrava mais nos consultórios? Qual que era o drama mental e emocional que as pessoas te procuravam para isso? Sim, acho que antes era sempre a questão da ansiedade também. Mas eu vejo que depois da pandemia, isso aumentou muito. O Brasil, ele sempre foi um país que teve índice de ansiedade e depressões muito grandes. Muito grandes. E a pandemia veio fortificar isso. Então, eu vejo que essas questões, elas só ampliaram, entende? Mas a demanda sempre foi a mesma. Mas o ponto, principalmente de ansiedade em jovens adolescentes, isso eu vi que aumentou gradativamente ao longo da pandemia. Porque jovem, adolescente, que antes tinha essa flexibilidade de poder ir para onde quiser, sair, curtir, locomoção, e aí, de repente, eles têm que ficar mais presos em casa, então isso demandou muito emocionalmente deles, não poder estar socializando com os amigos e transferir isso para as redes sociais, não tem o mesmo valor, né? Então, acho que esse é o ponto que eu vi crescer mais, né?
Entendi. Eu vi tava lendo um livro do Augusto Cury, ele fala muito da síndrome do pensamento acelerado. E aí você falando sobre essa linha de abordagem, demonstra muito isso, sabe? Que o excesso de pensamentos geram emoções e de emoções geram comportamentos. Você já ouviu alguma coisa dessa questão? Tem até tratamento, né? Sim, para isso, né? essa síndrome do pensamento acelerado, ele está falando basicamente não só sobre ansiedade, mas essa questão de não conseguir desligar os nossos pensamentos. E gerar esse fluxo contínuo de pensamento gera um estresse, gera um incômodo muito forte. Então eu vejo que o que o Augusto Cury está falando nesse livro é sobre isso, do quanto que esse excesso de pensamento pode trazer uma certa não é uma doença, né, mas uma certa fluxo de pensamentos que é bem agressivo para as pessoas. Então, quando as pessoas começam a entrar nesse fluxo de pensar demais, vem a ansiedade, vem a depressão e vem outras coisas também, né? Principalmente as psicossomáticas. Então, é mais uma resposta à ansiedade. Resposta não, é mais uma consequência da ansiedade, né? Entendi. Você vê, o corpo está sempre dando sinal, né? Sim, é uma frase que Freud sempre fala, e eu sempre falo isso com os meus pacientes. Freud sempre dizia, né? E quando... Talvez ele fale em algum lugar aí, né? Ele fala... Talvez não, né? É uma certeza que eu tenho. Pois particular. Então, assim, quando cala-se a boca, falam-se as pontas dos dedos. Então ele fala muito isso a partir disso, dessa perspectiva, né? De quando as nossas emoções não são ouvidas, as nossas questões internas e conscientes e inconscientes não são ouvidas, o nosso corpo vai dar um jeito de falar. O nosso corpo vai também trazer um pouco desse incômodo à tona. E aí se você não ouve o seu corpo, ele vai gritar até ser ouvido. Até chegar ao ponto dele parar. Exatamente. E aí que vem burnouts, aí que vem as doenças psicossomáticas na pele, cabelo caindo e por aí vai, entendeu? E bruxismo, né? Bruxismo também, que é quando a pessoa já está forçando a boca demais e os dentes começam a apresentar problemas. Então, as pessoas, às vezes, elas não param para perceber que elas escrevem forte demais, que elas mastigam forte demais, que elas andam forte demais, que elas estão num nível de tensão tão forte que elas não percebem isso. Entende? E aí, às vezes, eu faço essa brincadeira com os meus pacientes. Quando eles escrevem, perceba, você está escrevendo forte. Quando você está mastigando forte. Você está apertando os dentes quando você não está fazendo nada. Então, você fazer essa autopercepção é importante para você também ver o quão tenso que você está. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E quando percebe essas doenças psicossomáticas, bruxismo, psoríase, né? Que é uma doença, psoríase é uma doença psicossomática. É de pele, de né? Pele, né? De pele. Qual que seria a abordagem? A gente procurar uma terapia, além de procurar um médico também, né? Procurar uma terapia? Seria esse o procedimento? Porque a doença psicossomática, ela vai para o corpo, mas a causa dela não está no corpo. Ela é uma doença emocional que o corpo está falando, alguma coisa está errada. Então, é sim necessário você passar por um dermatologista, um médico, um clínico geral, para dar uma avaliada nas situações físicas, mas é primordial você estar fazendo uma consulta com um psicólogo. Tratar a fonte, né? Tratar a fonte do problema. Então, é a mesma coisa se você estiver tentando enxugar um gelo ali. Você está aí só fazendo um procedimento. Né? É paliativo, né? Então, é isso. Entendi. Outra coisa, eu queria saber, quem nunca foi numa terapia e tem dúvida, e tem medo de chegar lá, vou falar para o psicólogo, o cara vai ficar sabendo meus problemas, é uma pessoa que eu não conheço,
e não tem essa familiaridade de falar, porque normalmente o homem é assim, né? Tem algumas mulheres, é claro, mas normalmente o homem tem essa dificuldade de buscar ajuda, de partilhar as emoções, a vulnerabilidade dele. O que você indica assim para um paciente? Qual que é o momento certo de buscar uma terapia? Tanto o homem faz essa divisão, e o homem normalmente que você percebe, depois a mulher. Tá, bacana. Eu tenho essa percepção de que é muito diferenciado a busca do homem para a terapia do que a da mulher. Porque o homem busca só no último dos últimos casos. Só quando está sofrendo muito. Quando está sofrendo muito. E ele já não sabe mais o que fazer. Então aí ele vai buscar. Agora, a mulher não. A mulher, ela começa a buscar a terapia um pouco antes. Ela quer entender o processo. Ela busca com mais antecedência e vai fazendo esse processo de autoconhecimento ao longo do problema. Não espera chegar ao fim do problema, depois que já não tem solução mais. Mas, respondendo um pouco a sua pergunta inicial, quando basicamente um homem decide buscar terapia, as questões que eles vão trazer para a gente, é muito importante a gente olhar para essas questões com muito respeito também e entender que aquele local é um local de segurança, é um local que eu não tô ali para julgar, para condenar ou para fazer algum pré-julgamento da pessoa. Eu estou ali para tentar resolver aquela questão junto do paciente, para a gente tentar ser ter uma pessoa mais saudável ali. Entende? Então, se a pessoa tem vergonha, ou se a pessoa não tem, ou tem dificuldade de se abrir emocionalmente, não tem problema. Você vai, você se apresenta, fala um pouco da sua dificuldade e aos poucos você vai se abrindo dentro dessa relação terapêutica, né? Porque a relação terapêutica, ela é uma relação de confiança. Ela é uma relação de confiança. E a partir do momento que você entra num consultório e entra numa sessão, olha para a pessoa e fala assim, eu confio nessa pessoa para falar sobre o meu problema, aí sim você começou a sessão. Então isso pode demorar 2 sessões, pode demorar 3 sessões, pode demorar 10 sessões, até a pessoa se abrir e falar assim, não, agora eu estou pronta para falar. Deixa eu trazer um caso aqui para você, uma experiência, claro que eu não vou citar nome, eu não vou citar região, não vou citar nada de específico, né, para não comprometer a fonte. Mas eu tive uma paciente uma certa vez que ela me marcou muito. Foi uma pessoa que ela tinha muitos traumas na vida, muitas dores, e ela tinha uma questão que ela não conseguia falar. E aí, os familiares, as pessoas ao redor, ficavam falando, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. E aí, essa pessoa não estava pronta para me contar ainda. E eu falava com ela, assim, calma, você não precisa me contar ainda. Se você não está pronta para contar, não conta. E ela ficava, eu preciso contar, eu preciso contar, eu preciso contar. E quando ela contou, depois ela nunca mais voltou. Entende? Ela não conseguiu me enfrentar novamente depois daquela revelação. Porque ela não estava preparada para aquilo. Você acha que ela foi forçada? Ela foi forçada, obviamente. Entende? Então, quando essa relação ela é bruscamente interrompida, ela é atropelada pelo outro, é isso que acontece. E aí, em vez de melhorar a situação da pessoa, ela piora. Entende? Entendi. Então, a relação, ela precisa ter esse respeito que a pessoa que está ali em sessão com você é os dois. Não é mãe, pai, filho. Não. E é respeitar esse tempo das pessoas que faz com que as sessões deem certo. Entende? Então, voltando um pouco lá na pergunta, para o homem entrar e tem essa dificuldade, ele precisa esperar o processo e ir encontrando-se com aquela pessoa. Se ela fez algumas sessões e ela não teve esse reconhecimento do outro, beleza, vou para
profissional, que eu quero encontrar e ter essa troca, que é quando você olha para a pessoa e você confia nela. Eu confio nesse profissional. E para a mulher, eu vejo que também tem esse processo de confiança. Principalmente no meu caso, eu sou um homem que atendo mulheres. Então, tem questões que essas mulheres às vezes vão me confidenciar que eu não vou saber muito bem como lidar. Entende? E aí, talvez se elas estivessem com uma profissional mulher, elas teriam muito mais tato do que eu para lidar com aquelas questões. Tá? Então, eu jogo muito limpo nos meus pacientes. Olha, talvez você iria conseguir ter uma resposta muito mais eficiente ou com a outra profissional ou com a outra linha de abordagem. Porque nem toda linha de abordagem é para toda pessoa. Então, se a gente tem um problema mais específico, mais imediato, mais agora, a gente tem que resolver agora, aí eu vou para TCC, eu vou para comportamental, aí eu vou para humanista e por aí vai. Agora, se eu tenho uma questão que ela é do meu passado, que ela é da minha construção de enquanto pessoa, uma construção de personalidade, e aí eu vou para psicanálise. Eu já passei alguns pacientes meus que eu falava, olha, o que a gente construiu agora, a gente já construiu. Agora, se você quer evoluir, psicanálise. Tá? Psicanálise. Então, a gente fazia esse trabalho até um certo momento. E a partir disso, eu sempre falo, ó, essa alçada aqui não é minha mais. Entende? Aí vai para psicanálise. É bom, né? É importante ter essa humildade e esse pensamento também ético, né? De perceber que ali o seu tratamento estava sendo eficaz e a partir dali seria interessante uma outra abordagem. E ter esse feeling também é difícil, né? Assim, não sei, eu falando de fora, eu acho que assim, você entender que o paciente precisa disso e daqui a pouco ele precisa disso, acho que tá muito ligado também com o seu conhecimento como psicólogo, né? Você faz terapia? Faço, eu tenho que fazer terapia também por conta da demanda, não é excesso de pessoas que eu tenho que lidar ali todos os dias, então é um processo que eu preciso fazer também para que eu possa me livrar um pouco dessa carga que ela é muito pesada. Então, eu atendo vários pacientes por dia, então você, querendo ou não, você está recebendo uma carga ali que ela é pesada. Então, eu preciso estar ali falando sobre os meus problemas com alguém, eu preciso estar fazendo um momento de reclamar de todo mundo ali também. Então, é o meu momento, né? E você estava falando sobre esse time, esse feeling, isso para mim, acho que corre muito mais fluido, muito mais interessante. Por quê? Porque é uma percepção que ela é da TCC. Porque a TCC, ela não lida com essas questões do inconsciente. Então, o que acontece? A gente tem pacientes que eles têm casos pontuais. Por exemplo, eu peguei um paciente que está com ansiedade e depressão. Resolvi a questão da ansiedade e depressão, a gente organizou a vida dela e ela estava pronta para caminhar com as próprias pernas. E aí eu falei assim, não, você quer evoluir nas questões pessoais, no seu crescimento pessoal, vai para psicanálise. Eu ainda tenho uma basezinha da psicanálise ali, que eu consigo ajudar uma coisa ou outra, mas o mais profundo de tudo, quem vai te oferecer é um psicanalista, sem sombra de dúvida. E é o que acontece muitas vezes também com um psiquiatra. Pessoas chegam loucas querendo um remédio no psiquiatra, o psiquiatra vai, não todos, mas passa o remédio e oferece, fala assim, não, você tem que fazer uma terapia. Alguns pacientes meus vieram de indicação de psiquiatra também. Então, acho que é importante você ter esse feeling de saber qual local que eu tô ali e em qual território que eu devo andar ou não. Porque senão eu vou mais prejudicar o meu paciente e lesar ele do que ajudar. Entendi. Não, sensacional. Se eu ouvi você falando assim, que tem pacientes que às vezes preferem ser recebida por uma psicóloga mulher,
Às vezes, em algum caso ou outro, você consegue auxiliar, mas você percebe isso. E quando é uma pessoa, você que é um homem negro, que tem a vivência, toda a dificuldade da sociedade perante um homem negro, um psicólogo, como que você vê o homem e a mulher negra nesse cenário da psicologia, do acolhimento mental e emocional em relação às sessões de terapia? Bacana. Hoje o meu público majoritariamente são homens e mulheres pretos e pretas, tá? 80% aí, tá? Claro que não é todo, mas 80% são homens e mulheres pretas. Então, eu vejo que a gente tá trabalhando em questões que são para além da questão da psicanálise, do psique, além da questão cognitiva, além da questão prática da coisa. Então, quando a gente para olhar para esses casos, eu, como um terapeuta da TCC, eu não preciso, e vou colocar bem entre aspas, não preciso muito trabalhar as questões cognitivas com eles. Vou citar um exemplo. Eu terminei recentemente um processo com uma paciente minha, a gente fez 55 sessões. 55 sessões. Dessas 55, eu nunca precisei utilizar uma ferramenta cognitiva com ela. Todas as abordagens que a gente trabalhou ao longo dessas 54 sessões foram questões sociais, raciais. Porque o que para ela era um incômodo, não era um incômodo para ela, porque ela não percebia isso. Mas o que começou a se tornar um incômodo eram as questões raciais da vida dela. Então, por que ela chegou para mim me procurando? Ela chegou a mim me procurando querendo falar sobre amor. Por que ela não conseguia se relacionar com as outras pessoas? Eu quero casar, mas eu não consigo casar. Eu não consigo me relacionar com outro. E aí a gente começa a falar, não, mas espera aí, como é que você se reconhece? Você entende que você é uma mulher preta? Você entende que dentro desse processo, ser uma mulher preta é estar lá no final da barra de escolha, quando um homem vai escolher uma mulher, a mulher preta é a última que eles escolhem, e aí ela começa a racionar, mesmo, eu sou uma mulher preta, né? Talvez a primeira insight que ela teve é partir da sua explanação, né? Com certeza. Às vezes chega lá com 30 anos, 40 anos e se descobre uma pessoa preta, uma mulher preta, né? E os desafios, né? Exatamente, e foi exatamente isso que aconteceu. Foi só a partir desse encontro que ela começou a se entender enquanto uma mulher preta. Entende? Então, ela passou esses vários anos transitando entre um relacionamento e outro, e ela não conseguia ver os comportamentos racistas que não só os relacionamentos, as pessoas que estavam em volta dela tinham, para não assumir um relacionamento mais sério e duradouro para ela. Entende? Então, quando a gente fala de uma terapia hoje, na nossa sociedade, a gente tem que olhar para a terapia, seja ela em qualquer abordagem que seja, com um olhar racializado, com um olhar sobre as questões étnico-raciais. Não tem como, entende? Então, eu estudo muito sobre isso, eu leio muito sobre isso, eu tenho esse prazer de estar falando e lendo sobre as questões da terapia preta, que chama, né? Tem um nome para isso, terapia preta. Então, para que a gente possa, enquanto pessoas, homens, mulheres pretas, sair desse campo da invisibilidade e consiga se encontrar consigo mesmo e com o seu próximo, com o seu igual. Entende? Para que essas relações elas não sejam tão racializadas e esses homens e mulheres vivam esse sofrimento tão forte. Entende? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Respondi as perguntas? Não, mas é isso mesmo. Gostei da sua resposta, eu me vejo nisso, me encontrei nisso também, e eu acredito que o nosso público também que vai se identificar, talvez pinta esse insight neles, eles começam a se descobrir, né, como homens e buscar mesmo, porque hoje tem muitos canais
porque ainda é muito longe, né, a terapia, né? Uhum. Ainda mais para um homem ou uma mulher preta, esse acesso. Mas eu acredito que brevemente a gente vai ter mais espaços de acolhimento nesse sentido para a nossa população. Você falou de depressão, que antes da pandemia era um cenário bem forte, depois da pandemia teve esse aumento mesmo da depressão, da ansiedade, que foi o índice maior, né, de ansiedade. Agora, nesse momento pós-pandemia, ainda é muito forte, que eu acredito que é um problema da humanidade, ainda mantém. Quais são os reflexos da pandemia para o momento de hoje, dentro do seu consultório? Bacana. Eu vejo que a pandemia trouxe um local que ele é de insegurança com o outro. Essa fobia ao outro, ao local, a sair desses ambientes de segurança, né? Colocar bem entre aspas, de seguranças, de pseudo-seguranças. Então, quando a pandemia vai terminando, vai acabando e vai ficando um pouco mais seguro, essas pessoas com níveis de ansiedade muito fortes, elas não conseguem fazer essa transição de dentro de casa para fora de casa de novo. Então elas escolhem se enclausurar ali por vontade própria. E aí o que era antes uma ansiedade começa a evoluir para uma síndrome do pânico. Entende? Então eu vejo ou então um toque. As pessoas não conseguem, não pode receber um toque físico também, ou então desenvolve essa questão do toque material mesmo, de querer organizar as coisas, querer limpar tudo, querer deixar tudo bem organizado, tudo higienizado demais. Então tudo isso é um reflexo pós-pandêmico. Entende? Então, acho que esse é um dos reflexos mais nesse público da ansiedade, mas o da depressão é as perdas. Eu vejo que as perdas levaram essas pessoas que já tinham esse ponto da depressão para ficarem pior. Então, como a gente teve muitas perdas, então acho que nesse ponto pessoas que já tinham passado pela depressão voltaram a ter depressão e pessoas que estavam na depressão ficaram mais deprimidas. Foi um caminho muito fácil, né, para o retorno dessas doenças. Perfeito, exatamente. E você falou em questão do luto. Na pandemia, as pessoas que perderam seus entes queridos, seus queridos, elas não tiveram oportunidade daquele procedimento, do velório, vai cultuando ali, e aí vai entendendo que aquele ser, aquele querido foi embora. E como que você recebeu o paciente nesse sentido, que não teve a oportunidade de enterrar os seus mortos com um velório digno? Foi aquela coisa absurda, né, de chegar ali com distância do caixão, rapidinho, enterrava porque tinha outro vindo. Você recebeu pacientes com esse sofrimento? Tá, nesse período assim, não, dessa intensidade não, mas eu consigo ter uma leitura sobre isso a partir de casos de terceiros, de outros conhecidos que pegaram e passaram. É muito mais difícil a pessoa processar aquele luto. Por quê? Porque quando você tem esse processo de luto, que ele é elaborado, ele é trabalhado, na parte do processo de perda daquela pessoa mesmo, vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que está acamada e ela vai definhando aos poucos. É um processo ali que o indivíduo vai começar a já ir se despedindo daquela pessoa. Por mais que algumas pessoas se recusem a fazer esse movimento, inconsciente mesmo ela já sabe, pô, ela está indo embora. Ela está indo embora. E aí não, com a Covid foi muito rápido. Elas não tiveram esse tempo de entender qual que era essa doença que está levando o meu querido, familiar embora. E rápido, né? E muito rápido. E de forma muito dolorida também, muito né? Falta dolorosa. de ar. E não ver, e não passar por esse processo que ele, aqui no Ocidente, ele é muito comum, que é o processo do velório, da cremação ou do enterro, é simbólico para essas pessoas. Era como se essas pessoas não fossem, elas fossem acordar no outro dia, outra semana, e aquela pessoa ia voltar para casa.
entende? Então foi essa perda que ela sempre vira uma possibilidade. Não, se eu não teve um velório, é que a pessoa vai voltar daqui a pouco. Entendeu? Entendi. É legal e triste, né, ao mesmo tempo, que a Uhum. gente começa a entender e compreender realmente a dor humana, né? Porque eu não tive ninguém, não perdi ninguém na pandemia, mas a gente assiste jornal, vê tudo acontecendo e vê esse sofrimento acontecer, sabe? Não teve como, ninguém ficou isento disso. Até para entender a doença e que doença era essa, a gente ficou vendo muito jornal e aquele absurdo, né, que a gente enfrentou. Então eu vejo que a depressão realmente é uma doença já que assola a humanidade há muitos anos. A ansiedade, com a era da tecnologia e das coisas mais instantâneas, isso ficou muito mais evidente, questão de pensamento acelerado. A gente já não respira igual a gente respirava antes, tudo é muito rápido, a gente quer passar as coisas muito rápido, não observa, e a presença mesmo, que é uma coisa que eu considero muito e tem de alto valor para mim, a gente deixou de lado, entendeu? E aí vem as doenças. Gera um pensamento acelerado, que gera uma emoção e aí gera um comportamento. Fala pra gente um pouquinho, Carlos, no ambiente de trabalho. Você falou do burnout, quais doenças e quais casos você tem no consultório assim para poder falar pra gente da vontade de mudar de trabalho, aquela vontade de não voltar pro trabalho. Agora nós estamos com uma dinâmica mais home office, né, que possibilita as pessoas de estarem em casa, mas ali trabalhar, e as pessoas que voltaram da pandemia, e não só da pandemia, as pessoas que te procuram no consultório para falar da ansiedade no trabalho, o desânimo, essas questões. Sim, acho que o que eu pego mais hoje são pessoas que não conseguem se desfazer dessa ansiedade. Porque eu vejo hoje, eu acho que eu brinco muito com alguns colegas, alguns pessoas mais próximas, que o maior adoecedor no Brasil é o Brasil. O Brasil adoece muitas pessoas por aí. Então eu vejo que as questões emocionais, familiares, questões financeiras, questões pragmáticas do dia a dia. Por exemplo, tem pessoas que não sabem se chover amanhã, se vai ter casa amanhã. Entendeu? Então, assim, como que eu vou olhar para essa pessoa e falar, vou passar uma técnica para ela ficar calma? Entende? Então, são questões que são estruturais e estruturantes do Brasil que não deixam que essas pessoas fiquem livres da ansiedade. Entende? Tá ali, né? Tá ali. Não tem como fugir. É inerente à situação da pessoa. Como que ela vai... É como se fosse ela para de respirar. Entende? Para de respirar que você vai melhorar. Não, o problema tá ali, né? Exatamente. Então, assim, eu falo isso porque o nosso país, ele é constituído a partir desse olhar e dessa história escravocrata que ela pune e destrói ainda muitos dos nossos hoje em dia. Eu tava comentando numa palestra um tempo atrás dessa questão das famílias pretas, né? Como que elas foram marginalizadas, e aqui quando eu falo marginalizadas, jogadas à margem. E nesse pós-escravidão, os homens e mulheres pretos foram marginalizados e jogados lá para conviver um com os outros. Só que teve um ponto aí que as pessoas, ou elas não ligavam, acho que, né, na verdade, elas não ligavam para isso, que é quando um homem e uma mulher se encontravam nesse pós-escravidão, o que elas reproduziam dentro de casa? Elas reproduziam o que elas aprendiam lá nas casas de engenho. E o que elas aprendiam lá? Era tortura, era porrada, era sofrimento, era agressão. Entende? Eles não conheceram, é claro, não posso colocar não conheceram, mas eles pouco conheceram o amor. E os que conheceram tiveram que abrir mão deles para sobreviver. Então, quando a gente fala sobre o Brasil adoece muitos brasileiros, é isso, é porque nós, enquanto sociedade, viemos desse local que reproduziu e ainda reproduz as violências dos senhores de escravos que assolavam a gente.
Então, quando eu pego um homem ou uma mulher e eu começo a perguntar, de onde você mora onde? E aí eu já vejo que ele é de uma periferia, e a gente vai começar a ver sobre essa história, é a repetição dessa história acontecendo. É o pai batendo na mãe, a mãe batendo na criança, e a criança vai brigar na rua. Entende? Então, esse sistema de moer brasileiros ainda existe, ainda é real. E aí, quando você fala sobre essa questão de liberar, facilitar o acesso para terapia para homens e mulheres pretas, é isso. É facilitar que essas famílias saiam dessa posição de sofrimento e se emancipem dentro dessa questão que ela é racial, entende? Então hoje não dá pra gente falar sobre saúde mental sem falar sobre racismo. Não dá. E se falar, tá falando faltando pedaços. Tá olhando a partir de um espelho. Entende? Então é isso. Entendi. O amor, ele é seletivo, né? Muito. Ele é seletivo. Ele é seletivo, ele é racial e ele é eurocentrado. Sempre. Ele vai categorizar ali nessa possibilidade de se o amor, ele vai escolher a pessoa que ela é mais bonita, se ela é branca, dos olhos claros, do cabelo liso. E aí você vai categorizar para um ponto que eu acho muito interessante. Essa mulher serve para casar, esse homem serve para casar. Agora, quando é um homem ou uma mulher preta, mulher preta, não, isso aqui é só para satisfazer os meus feitiços. Entende? Então, tem essa construção que ela é eurocentrada, sem sombra de dúvidas. Entende? E o amor é seletivo por conta disso. E aí, quando um homem e uma mulher preta se relacionam, aí é um ato de resistência. Entende? Eu vejo que o homem, vou falar aqui, ele tem a questão muito animalizada, né? Não sei se a palavra é essa, de olhar para o homem e falar assim, não, ele é um homem preto, é viril, ele dá conta, e essas questões todas. Isso é uma pressão pra gente, sabe? Homens negros, até a nossa masculinidade, para ela é formada nesse aspecto, sabe? Dessa sociedade. E quando encontra um paciente nesse sentido, que a masculinidade dele está toda prejudicada, ou ele não tem uma masculinidade formada, ou a masculinidade dele está baseada na virilidade dele, como que a gente faz para entender isso, ou abordar isso, até nos meios sociais, assim, com um colega, para a gente poder implementar uma nova ideia? Como seria isso? Perfeito, eu acho isso muito interessante e eu recebo muito não, eu tenho alguns casos, principalmente isso, né, de homens que se acham os héteros, assim, né? Maiores héteros do planeta. E tem, os héteros top, né? Exatamente. E eles têm que se deparar com essa questão. Uma mulher terminou comigo. Como assim? Como assim? Eu que tenho todas essas qualidades, eu que forneço tudo isso para essa pessoa, como assim essa pessoa não quis ficar comigo? E aí você ter esse diálogo, essa construção de falar assim, não, mas peraí, tudo isso que você disse que você fornece para ela são bens materiais. Isso aqui ela mesma poderia fornecer para ela, ou o pai dela forneceria para ela, ou ela mesma forneceria, a mãe dela, e aí? Não, mas peraí. Esses pontos aqui, levar ela para jantar, abrir a porta do carro para ela, isso aqui ela poderia fazer por ela. Estrutura de lar, né? Isso ela tem na família isso dela. Ela poderia oferecer para ela. O que mãe você tem para oferecer para ela? E aí fica vago. Eu sou uma boa pessoa, tá? Eu também sou. Mas mesmo assim ela escolheu estar com você. Entendeu? Então é entender que essas relações elas têm que ser muito mais amplas do que esse ter. E objetificar, essa palavra que você tinha colocado, ela entra nesse patamar também. Porque como a pessoa ela compra, ela oferece, ela tem, ela disponibiliza financeiramente aquela pessoa. Ela acha que pode ter tudo, né? Exatamente. Ela entende que aquela pessoa também é objeto. Entende? E aí ela vai, objetifica aquela mulher e fala, não, se eu pago as contas,
se eu abro a porta do carro, se eu ofereço casa, se eu faço isso, aquilo, aquela pessoa me pertence. Assim como eu compro um carro, eu compro aquela pessoa. E isso tá tão entranhado na ideia dessas pessoas que elas não conseguem ver isso como uma forma de não relacionar. Entende? Então, quando você se relaciona com uma pessoa só dentro desse aspecto, só dentro dessa visão, ela não sabe o que é relacionar pelo afeto em si. Mas pela troca material. Pela troca material, completamente. Tem mulher também, né, que tem esse viés, né? Com certeza. Por causa desse viés mesmo machista, né? E patriarcal, de achar que ele traz as coisas, de que dá uma estrutura e aí ele tem posse sobre aquilo. Além do imóvel e do bem, móvel e imóvel, tem o bem humano, que é um objeto dele e a propriedade. Perfeito. Em tese, né? Ele me bate, mas ele me dá uma casa confortável. Ele me trai, mas... Ele me trai, mas aqui ele trata bem os meus filhos. Entendi. Entende? A mulher também se coloca, até pro sistema social mesmo, de pouca oportunidade, tem também esse aspecto, né? Ela se coloca nessa situação, além dessas questões sociais e cultura. Não sei se é cultural, porque vem de tempo em tempo. Tem a questão de suporte financeiro mesmo. Nós vemos no mundo capitalista, a estrutura é clara que o homem tem mais oportunidades, os salários não têm igualdade de salário. Então, como ele tem domínio financeiro, acaba que ele tem domínio sobre os bens. E a insegurança de encarar o mundo, que é um mundo duro, e vai exigir muito mais da mulher, coloca também ela nessa posição, né? De ter que ficar sobre a égide disso. Né? Exatamente. E é o que faz muitas mulheres se manter nesses relacionamentos completamente abusivos, né? Entendi. Você falou uma coisa interessante aqui, eu queria até conduzir para esse caminho. Fim de relacionamento. Quando saber que é o fim de um relacionamento? Não sei se eu sei que psicólogo não é um guru, que tem todas as perguntas ali, as respostas, mas quando a gente sabe que a gente tem que encerrar um relacionamento? É quando não tem mais respeito um pelo outro. Eu acho que o início do relacionamento e o fim, eles partem dentro desse princípio. Se eu vejo que eu não tenho mais respeito pelaquela pessoa, ou aquela pessoa já não me oferece mais respeito, o que eu estou fazendo ali? É um indício. É um indício fortíssimo. Entende? Então, colocar essas pessoas dentro dessa relação de respeito é o que inicia e finaliza o relacionamento. Se eu não consigo olhar para aquela pessoa e respeitar ela dentro das suas limitações, dentro das suas questões também, o que eu estou relacionando, entende? E tem essa ideia muito romantizada do amor. O amor, ele é importante, ele é construído e ele é mantido. Mas sem respeito, não tem amor. É muito fácil você falar que bate numa pessoa porque ama. Não, peraí, você não bate porque ama. Não existe isso, essa relação de ódio e afeto. Água e óleo, né? É água e óleo, não se misturam. Exatamente. Entendi. Agora é o seguinte, você falou assim que o respeito é um indício fortíssimo para encerrar uma relação. E quando tem o respeito e a relação já está um pouco enfraquecida? Porque eu acredito também muito na afetividade, né? O afeto é um indício também fortíssimo de que mantenho ou não essa relação, entendeu? Como que você entenderia nesse aspecto? Assim? Interessante isso, porque muitos relacionamentos eles vão encaminhando para essa questão de um término, mas é um término respeitoso. E aí você consegue fazer esse término de uma forma mais leve. Mas quando acaba o sentimento, quando acaba o tesão pela pessoa, quando acaba aquela vontade de estar com aquela pessoa, ou então você simplesmente não conseguir olhar para aquela pessoa e se ver junto dela daqui a 10, 15 anos ou mais, entende? E aí você vai se construindo outras relações e vai se desfazendo dessa relação aos poucos, respeitosamente. Mas é isso, ter esse olhar que um relacionamento, eu vejo isso também, de novo, com essa palavra romantizado, que relacionamento é feito para durar para sempre.
Se eu namorei, eu estou fadado a relacionar com aquela pessoa para sempre. Isso é um erro. A gente tem que entender que relacionamentos, eles são uma fase de teste. Se eles forem dar certo, eles vão dar certo. Agora, se não dá certo, ele cumpriu com o propósito dele, que era fazer o teste. Então, é mais ou menos isso, é caminhar com essa perspectiva de que relacionamento nenhum ele é para sempre. Ele é até durar. É diferente. E não quer dizer que vai, não quer dizer questão de tempo, né? Uma coisa que eu percebo muito também é o seguinte, os homens, em tese, eles não conseguem, é mais difícil para o homem chegar e terminar uma relação. Ou ele não está afim de ficar mais na relação, ou ele percebe que aquela relação não tem um futuro, ele já começa a sair da relação estando na relação. Aí ocorrem as traições, isso também ocorre com as mulheres, mas com o homem, eu vejo assim, algumas situações do convívio, eles saem aos poucos. Começam a ficar com outra mulher, outra pessoa, e aí deixa família e filhos, né, para trás e vão seguir a vida como se nada tivesse acontecendo. É interessante que uma vez eu vi alguém falando que homem não sai do relacionamento, ele desliga. Ele simplesmente desliga. Se ele não tem mais afeto para aquela pessoa, se ele não tem mais condições de estar naquele relacionamento, ele vai achar subterfúgios para estar ali em outro local, onde o prazer dele vai se encontrar de novo. Então, ele simplesmente desliga, ele não fala nada, ele não conversa, ele não fala o que ele está sentindo, o que ele não está sentindo, e ele só desliga. A mulher não, a mulher tenta, ela fala, ela conversa, ela dialoga, ela briga, ela vai tentar puxar aquela pessoa para tentar resolver o problema. E a pessoa está desligada lá, entende? É afetivamente desligada, quando eu falo. Então, acho que a diferença é um pouco essa, né? É muito cultural nosso o quanto que o homem não foi ensinado a falar sobre as suas emoções. E a partir do momento que nós temos os homens falando sobre as suas emoções, a gente tem relações mais saudáveis, nós temos famílias mais saudáveis, nós temos uma sociedade mais saudável. Então, por isso que eu falo, os homens precisam falar sobre as suas emoções. Sensacional. Carlos, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, esse papo gostoso, descontraído, e essa ampulheta significa tempo. Eu queria você como um pensador, né, que o psicólogo também é um pensador, um conhecedor das relações humanas, das emoções humanas. O que você gostaria de deixar, e se você pode deixar para a gente, para o mundo em si, uma mensagem positiva, algo que você acredita, uma citação de um dos seus autores aí, dos pensadores que você leu? Pô, a responsabilidade, hein? Mas mesmo acabando pro mundo, né? Foi bem profundo, né? Pro mundo, mas é importante a gente olhar como um todo, né? Vai que alguém está na casa lá, numa solidão, num momento de depressão, de tristeza, e através dessa mensagem você consiga, e a gente consiga acessar essa pessoa e fazer uma transformação. Eu acredito muito nisso, sabe? Perfeito. Eu acho que a mensagem que eu deixaria mesmo para as pessoas é: a vida não é uma competição. A vida não é uma corrida. A vida não é um mar cheio de tubarões, cheio de ondas, cheio de percalços. A vida pode ser leve. Basta você ver as possibilidades e viver a vida. Deixar as brigas, as discussões, as implicâncias com o outro de lado e parar de comprar brigas alheias. Porque quando a gente começa a perceber, e eu vejo isso todos os dias, que quando nós paramos de comprar as brigas que nos são oferecidos, nós vivemos mais leves. Então a gente precisa abrir mão do conflito, abrir mão dessas discórdias, dessas brigas infundadas. Então é começar a viver a sua vida para você e por você. É ser mais consciente de quem você é na plenitude. Porque nós vivemos muito acelerados e muito constantes. Relaxa, descansa, respira, escuta as pessoas. Não é ouvir,
é escutar. Porque ouvir é uma questão sensorial. Escutar é entendimento. Entende? Então a gente precisa passar por esse processo e entender quem nós somos. Porque só a partir do momento que eu entendo quem eu sou, que eu vou conseguir entender o outro e eu vou conseguir me relacionar com o outro. Quando eu não me entendo e eu não me encontro e eu vou me relacionar com uma pessoa, se essa pessoa também não se entende e não se encontra, são duas pessoas que estão se relacionando e vão criar um relacionamento disfuncional. Entende? Então, depois as pessoas começam a se perguntar por que os meus relacionamentos não dão certo, por que as coisas não dão certo para mim. Preciso se encontrar com você mesmo para que as coisas fluam, para que você entenda para onde, qual o caminho que eu estou seguindo. Entende? E aí você estava falando sobre citação. Eu não consegui pensar em outra que não seja de um autor e de um psicólogo também, que chama Caio Fernando de Abreu, que ele é uma citação de um livro que se chama Os Dragões não conhecem o paraíso. Os dragões não conhecem o paraíso. E eu tava vendo a ampulheta e a areinha da ampulheta me lembrou isso. Tem uma citação desse livro que fala o seguinte: agora vai me falhar, né? Num deserto de almas também desertas, uma alma especial sempre encontra outra. Tá? Então, de novo, num deserto de almas também desertas, uma alma de especial sempre vai encontrar a outra. Então, a gente estava falando sobre essa questão de relacionamento e tal, e pressa também. Então, eu acho que essa citação ela é muito especial, que ela fala sobre essa questão do tempo e da especialidade do tempo de encontrar pessoas especiais. Mesmo que num deserto, uma alma especial sempre encontra a outra. Então acho que é isso, acho que vale, né? Sensacional, eu gostei, acredito nisso também, porque a sua energia vai conectar com a minha. Porque se ela for semelhante ou parecida, ela vai conectar. Sim. Tem muito a ver, né? Resumindo sim. A minha compreensão em relação a essa citação, e foi bom conversar com você, uma alegria de receber aqui. Para finalizar, eu acredito muito no autodescobrimento, na autodescoberta, o desenvolvimento pessoal. Acredito que se a gente se conhece ou busca se conhecer, tem esse olhar carinhoso com a gente, entender quem foi eu na infância, acolher essa criança do passado, acolher esse adolescente, esse adulto, e enfrentando essas dificuldades, o mundo vai ter um ser humano bem resolvido, né? Um ser humano bem resolvido é um cara que vai trabalhar com alegria, que vai conseguir conectar com a alegria do outro, e assim o efeito positivo que a gente pode gerar, se descobrindo, né? Perfeito. Meu caro, uma alegria te receber aqui no programa. Foi bom os seus ensinamentos, as suas ideias, os seus casos que você trouxe. Deixa seu arroba aí para quem quiser te seguir na rede social. Meu arroba profissional é @psi.carloshs. Tá? Entendi. É meu Instagram. Perfeito. Eu queria que você falasse para o nosso público também daquele site. Se desacelera. Desacelera. Tá, interessante, né? Esse site, ele é muito importante para quem está com ansiedade no momento. Se você está vivenciando uma crise de ansiedade, procura no Google, é um site chamado Desacelera. Ele é de um grupo de psicólogos de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome deles agora, mas é um projeto muito interessante que é para popularizar essa questão das ferramentas da TCC para ajudar as pessoas a ficarem menos ansiosas, tá? E aqui é uma ferramenta para ajudar a ficar menos ansioso, não vai curar a sua ansiedade, tá? Chama Desacelera, e você consegue abrir lá, vai ser alguns testes, alguns experimentos, algumas ferramentas que nós temos na TCC, que são comprovados cientificamente, e que vai colocar você de volta no aqui e agora. Ele vai te chamar para respirar fundo, ele vai te chamar para olhar e absorver o seu arredor, e vai trazer a sua atenção para o aqui e agora, utilizando as
as suas percepções sensoriais, audição, olfato, tato, e por aí vai. Então ele vai abusar de todas as suas, dos seus sentidos para trabalhar isso. No finalzinho lá tem um relaxamento progressivo de Jacobson. Outra ferramenta que nós temos também, que ele ajuda a gente a relaxar de forma geral. Aí já vai relaxar o corpo, já vai relaxar o pescoço, a cabeça, as pernas. E aí eu sempre recomendo esse relaxamento progressivo para os pacientes antes de dormir. Aí eles fazem todos os dias antes de dormir e durante, sei lá, 2, 3, 4 semanas, para que eles comecem a ter essa sensação de relaxamento ao longo do dia e você chegue, passa o dia mais tranquilo, acorde mais relaxado também. Então é um exercício muito bom e eu estou tendo muito resultado positivo com ele também. Então é isso, né? O desacelera e o relaxamento progressivo de Jacobson, que os dois tá tudo junto nesse link que vocês conseguem achar no Google. Perfeito. Meu amigo, mais uma vez, alegria de receber aqui. Seja sempre bem-vindo no É Mesmo Cabral. E encerramos aqui. Obrigado pelos seus ensinamentos. Beleza? Galera, agradeço a todos pelo projeto, por esse novo episódio com o Carlos Henrique, uma figura incrível. Trouxe vários ensinamentos. Eu gostaria que todo mundo seguisse a gente nas redes sociais, o @EMesmoCabral, tá no Spotify, tá no YouTube, segue a gente no Instagram, compartilhe os nossos vídeos e paz e alegria a todos e um beijão.